presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, colocou agora há pouco na pauta do plenário a votação da urgência de um dos projetos de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A Ariane Bittencourt tem informações ao vivo sobre isso para nós. Oi, Ariane, boa noite para você. Como foi a articulação para que essa votação acontecesse hoje? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha. Foi um dia de muitas reuniões e o presidente da Câmara, Hugo Motta, acaba de chegar ao plenário da Casa e está abrindo essa sessão convocada para esta noite, sessão essa em que vai ser votada a urgência da proposta de anistia. Motta acabou de sair da reunião com os líderes partidários. Mais cedo, ele esteve reunido com lideranças da oposição, justamente tentando colocar em prática o compromisso que ele tinha assumido com esses líderes de votar hoje a urgência da proposta da anistia. E há pouco ele se manifestou explicando o que vai acontecer. Por quê? Até agora o que a gente tinha eram pelo menos 3 minutas de texto de anistia circulando, feitas por integrantes da oposição que a gente sabe vem defendendo uma anistia ampla, geral e restrita, com perdão, inclusive, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles dizem que isso é inegociável. Só que como não houve consenso, já que a oposição não abria mão disso, o governo não abria mão de ser contrário a qualquer tipo de perdão, e há uma ala do Centrão que é favorável a uma anistia light. O que se decidiu foi o seguinte: o que vai ser votado aqui nesta noite, a partir de agora, é a urgência de um projeto de 2023 de autoria do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, que propõe a anistia. É um texto genérico que não necessariamente vai incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o que vai acontecer é, com a urgência aprovada desse texto genérico, segundo o presidente Hugo Motta, um relator vai ser nomeado para que então eles possam chegar a um texto substitutivo que alcance a ampla maioria da Casa. Então eles escolheram um texto genérico do ano de 2023 que prevê perdão a manifestantes, pessoas que participam de manifestações políticas, para a partir desse texto conseguirem chegar a um consenso que ainda não se encontrou aqui na Câmara dos Deputados. Então, de fato, a urgência da anistia vai ser votada nesta noite, mas os detalhes do texto a gente vai conhecer em breve. Estamos aqui acompanhando. Lívia, volto com você. Você tem prioridade por aqui, então, Ariane Bittencourt. Qualquer novidade a respeito dessa tramitação, dessa discussão da urgência, é só nos acionar aqui nos estúdios do SBT Brasil. Obrigada por enquanto, bom trabalho aí para você. E nós seguimos aqui, então, com o Vitor Marques e também o André Marcília. A gente pode falar, agora começando com você, Vitor, que seria, nesse momento, uma vitória parcial da oposição? A oposição queria uma anistia geral, mas não é esse texto que está tramitando agora nessa urgência. Mas algumas modificações podem acontecer ao longo da tramitação do conteúdo, da discussão do conteúdo, e também a depender de quem será o relator da proposta. Seria uma vitória parcial da oposição, na sua opinião, ou não? Com toda franqueza, Lívia, me parece uma derrota da sociedade brasileira que preza pela democracia. A anistia é você perdoar quem cometeu o crime. Ou seja, todos aqueles que atentaram contra a democracia serem perdoados. A democracia, o Estado Democrático de Direito, é a essência da Constituição Federal. Uma Constituição que surgiu depois de mais de 20 anos de perseguição, falta de liberdade, tortura e morte. É a sua essência a democracia. Então, fazer com que todas essas pessoas sejam perdoadas é uma derrota para todos, não se trata de oposição ou de governo. Veja, quando a gente analisa a Constituição Federal, ao analisá-la, você não pode analisar pela metade ou parte dela, é como uma fotografia, você precisa compreendê-la no seu todo. No artigo 5º, inciso 44, está ali que nem o tempo e nem o dinheiro é capaz de perdoar crimes contra a ordem democrática. Quando a gente analisa uma parte da Constituição que não pode nunca ser alterada, está escrito a separação de poderes. Ou seja, infelizmente, é o legislativo tentando atrair para si uma prerrogativa do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive no voto do ministro divergente, ministro Luiz Fux, já sinalizou, ao tratar do caso do ex-deputado Daniel Silveira, que crimes contra a ordem democrática não são passíveis de anistia. Portanto, essa é uma medida que possivelmente, no futuro breve, será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E para você, André, vitória da oposição,
vitória dos governistas, porque Jair Bolsonaro, nesse momento, não está sendo beneficiado nesse texto que está tramitando agora em regime de urgência, se vai ter ou não a urgência aprovada, ou derrota para toda a sociedade, como disse Vitor Marques? Olha, Lívia, eu discordo do meu colega no sentido de que seja um perdão à anistia. A anistia, eu entendo que ela funcione como um esquecimento, né? E é por isso que não importa necessariamente a gravidade ou não do crime. Vamos lembrar, por exemplo, da anistia de 79, que anistiou sequestradores, guerrilheiros que, inclusive, assaltavam bancos, que cometeram homicídio. Todos esses crimes são gravíssimos, não são crimes decorrentes da fala e não são crimes decorrentes de um batom em estátua. No entanto, essas pessoas foram anistiadas em nome de passar-se uma borracha em tudo e seguir em frente. Por isso que a anistia é esquecimento. É disso que se trata. A anistia é uma pauta não da direita, uma pauta do direito, para que a gente possa recompor a sociedade e seguir adiante. Então, nesse sentido, essa questão da gravidade ou não é relevante e é preciso que se diga o seguinte: acho que é uma derrota se nós não seguimos com uma anistia total e restrita. A meia anistia não existe. Não existe uma anistia mais ou menos. Não existe, assim como não existe meio grávida a mulher, assim como não existe meio gol. Se a bola passa inteira, é gol. Se ficou uma pontinha, não foi gol. Então, se ficaram algumas pessoas de fora da anistia, não é anistia. Para você, Jair Bolsonaro tem de estar, então, entre os beneficiados. Porque não haverá uma pacificação sem o Jair Bolsonaro. Veja só, primeiro que a gente tem os crimes imputados ao Bolsonaro são os mesmos imputados aos réus do dia 8. Como é que você anistia um e não o outro? Se a anistia não se dedica a pessoas e sim aos fatos. Então, não há como. Essa sim seria uma anistia inconstitucional, essa anistia parcial ou light, como se tem chamado. Isso não faz sentido. E outra, quando você exclui o Bolsonaro dessa anistia, você criminaliza o bolsonarismo e com isso também do tabuleiro político se excluem as pessoas todas que são eleitoras deles. Como é que se pacifica o país excluindo uma parcela tão relevante da população? Impossível. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.